Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre flexibilização. Como flexibilizar em algumas situações, entendendo que a flexibilização ela não significa baixar a régua, né? Flexibilização muitas vezes é a gente avaliar a situação e entender alguns pontos que podem ser modificados, que podem ser repensados, que possam ser revisados, né? E esse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência é um processo também bastante dinâmico. Então, a flexibilização tem um papel importantíssimo nesse sucesso da inclusão profissional das pessoas com deficiência. E, bom, como eu comecei dizendo, flexibilizar não significa diminuir a qualidade, não significa entregar menos, não significa baixar a régua. Flexibilizar é muitas vezes a gente parar e pensar se o nosso posto de trabalho, se a nossa função, né, que vai ser ali preenchido, exercido por uma pessoa com deficiência, está de fato em condições para que essa pessoa performe bem, para que essa pessoa atue bem, para que ela não tenha problemas no seu cotidiano, e principalmente para que ela se sinta bem, se sinta confortável e, de fato, bastante produtiva para entregar tudo aquilo que a empresa espera dela. Então, quando a gente fala em flexibilização, a gente pode pensar e imaginar, assim, muitas situações diferentes. Posso pensar naquela pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência física e ela vai para o trabalho de transporte público ou de carro. Muitas pessoas com deficiência física usam transporte público, saem ali da sua casa, muitas vezes sem condições adequadas para andar com essa cadeira de rodas na rua, para tomar um ônibus, para usar o trem, para usar o metrô, né? Então, independente de qual seja esse caminho, a pessoa com deficiência física, ela enfrenta barreiras arquitetônicas para chegar no mercado de trabalho. Dependendo de onde ela reside, de onde ela mora, às vezes ela encontra mais barreiras ou menos barreiras. Mas, quando a gente pensa na pessoa com deficiência física que tem o seu próprio carro e que tem essa opção de ir para o trabalho, voltar do trabalho usando o seu próprio carro, é interessante a gente pensar se na empresa ela tem uma vaga que ela possa usar. Porque, em muitos casos, a gente tem, principalmente pessoas que estão em cargos mais operacionais, em funções mais operacionais, muitas vezes não tem uma vaga de carro, né, dentro da empresa, no estacionamento da empresa. São vagas, às vezes, direcionadas para as pessoas que estão mais na posição de diretoria, nas posições mais altas. Agora, uma informação muito bacana e importante é que, hoje em dia, quando a gente pensa na deficiência da pessoa, numa deficiência leve, moderada ou severa, o ambiente ele está diretamente ligado, né? O ambiente em que essa pessoa vive, ele está diretamente ligado no tamanho que essa deficiência aparece para a pessoa. Hoje a gente sabe que uma pessoa que usa cadeiras de rodas e que vai para o trabalho usando transporte público, ela pode ter a deficiência dela colocada como severa. E uma pessoa que tem a mesma deficiência, a mesma patologia, a mesma condição física, se ela vai para o trabalho de carro, ela pode ter a deficiência dela considerada moderada, porque ela encontra menos barreiras arquitetônicas. Então, muitas vezes, flexibilizar uma vaga de estacionamento, flexibilizar melhores condições para que essa pessoa exerça melhor o seu direito de ir e vir, já é um tipo de flexibilização que faz grande diferença na vida desse colaborador, dessa colaboradora, né? A gente, quando fala em flexibilização também, a gente pensa nos postos de trabalho, que muitas vezes
dependendo da função que essa pessoa exerce, ela pode flexibilizar uma ou outra atividade com algum colega de trabalho, se é que ela vai encontrar, de fato, alguma dificuldade para exercer aquela atividade, aquela função. Então, hoje em dia, nós sabemos que é perfeitamente comum, né? A maior parte das pessoas não tem apenas uma função ali no trabalho, tem duas, três funções, e eventualmente pode ser que uma dessas funções, uma dessas atividades, seja um pouquinho mais difícil para aquela pessoa com determinada deficiência. Então, chamar esse colaborador, essa colaboradora para um bate-papo, para uma conversa, deixar essa pessoa à vontade para que ela também se coloque e tenha a liberdade de dizer o que está confortável para ela, porque aí descobrindo o que está confortável e eventualmente o que pode não estar tão bem, tão confortável, tão fácil dela entregar, dela fazer, dela cumprir, flexibilizar muitas vezes pode ser uma excelente saída, porque ela pode, junto com outros colaboradores, ou até dependendo da demanda que ela tem de trabalho, flexibilizar aquela atividade com alguma outra pessoa e assim, no final das contas, a equipe acaba rendendo melhor. Talvez ela exerça uma ou outra função com mais facilidade até que uma outra pessoa naquela mesma mão que não tem deficiência. Então, trocar uma ideia, conversar, trazer a questão da deficiência não como um problema, mas sim como uma questão que pode ser pensada, que pode ser flexibilizada muitas vezes, a gente vê que é muito bacana, as boas práticas, as boas atitudes, inclusive, elas estão muito nessas situações, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Uma outra questão que a gente vê muito também e que a gente entende que a flexibilização é super importante, é quando a gente coloca alguns requisitos, né, para esses candidatos e candidatas para as vagas que nós estamos ofertando, para as vagas que nós estamos oferecendo. Muitas vezes a gente acaba pedindo 3 anos de experiência em determinada área, a gente acaba pedindo uma especialização em determinado assunto, e a gente, muitas vezes, na pessoa com deficiência ou em candidatos com deficiência, a gente não tem determinada capacitação, ou a pessoa não exerce determinada atividade. Por exemplo, eu sou uma pessoa cega, então eu posso de repente, ser barrado ou me sentir inibido, de repente, se eu encontro uma vaga, né, para uma determinada função, em que eu preencha dos 10 requisitos, eu posso preencher 9. Mas se aquela vaga exige que eu dirija, por exemplo, aquilo já faz com que todas as minhas outras 9 competências vão por água abaixo, né? Então, chamar esse candidato, candidata, pensar se de fato essa questão da carta, essa questão de dirigir, no caso de uma pessoa cega, pode ser flexibilizada, porque de repente a própria empresa tem um motorista que está à disposição, ou de repente, se essa pessoa usar um serviço de carro por aplicativo ou um táxi, talvez no final das contas essa conta ela custe até menos do que a própria pessoa que você, enquanto empresa, vai ter que ajudar ali na manutenção do carro dela, na gasolina que ela vai utilizar. Então, muitas vezes, repensar, né, esses esforços, redirecionar essas funções e atividades também significa flexibilizar, porque aí eu não vou perder um excelente colaborador, uma excelente colaboradora que vai me atender bem em 9 competências, simplesmente porque ela não tem uma que eu posso muito bem, em vários casos, né, em várias situações, flexibilizar. Então, quando a gente começa a trazer essa questão da flexibilização, ela ajuda muito também na retenção desses colaboradores e colaboradoras com deficiência, porque a pessoa, quando ela está se sentindo participativa, quando ela se sente de fato efetiva na equipe, quando ela sente que a empresa olha para as questões da deficiência, e isso significa ter uma cultura inclusiva,
nós estamos trabalhando a retenção desse colaborador, dessa colaboradora, porque ele não vai sair da empresa se receber uma outra proposta com uma diferença pequena de salário, ou até muitas vezes, se a diferença for até razoável, ela com certeza vai colocar na mesa todos os benefícios que ela tem, né? Dentro da empresa que ela está, porque tem a cultura da inclusão, tem a cultura da flexibilização, ela se sente ouvida, né? Se sente participativa. E também acho que é muito interessante a gente citar questões dos laudos médicos, né? Eu já vi situações em que uma pessoa com deficiência ou que pessoas com deficiência que chegaram em uma empresa para uma determinada vaga, para uma entrevista, e quando foi solicitado essa questão do laudo, a pessoa tinha um laudo que estava vencido há 2 meses ou há 3 meses, ou muitas vezes um laudo que havia sido produzido, né, enquanto ela estava em uma outra empresa, e aí, de repente, por uma logomarca da empresa ou por um papel timbrado daquela determinada empresa, elas acabaram tendo ali esse laudo recusado. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa com deficiência demora para conseguir uma consulta, para agendar uma consulta, muitas vezes no sistema público de saúde, ela só vai conseguir essa consulta para dali 3, 4, 5, 6 meses, e isso muitas vezes vai comprometer totalmente que ela preencha aquela vaga. E quando um laudo ele está vencido há 2, 3 meses, 6 meses, um ano, às vezes aquela deficiência da pessoa é uma deficiência permanente, é uma deficiência irreversível. Então, o laudo estar 2, 3 meses, 6 meses vencido acaba não fazendo diferença nenhuma, porque a deficiência da pessoa ela não vai mudar. Então, a gente pode até aceitar esse laudo que está vencido momentaneamente e não perder esse candidato, essa candidata, né? E, eventualmente, essa pessoa sendo contratada, ela pode providenciar um laudo que vai chegar nos moldes em que a gente precisa, né? Ou que a gente deseja, ou que a gente pede, né? Em pouco tempo, em poucos meses. Mas o interessante é que a gente não perca essa mão de obra que já assim, tão difícil da gente conseguir, né? Pessoas com deficiência que cada vez mais estão se capacitando, trabalhando para melhorar todas essas condições de trabalho e muitas vezes encontram na burocracia barreiras que acabam de fato impedindo que elas exerçam aí o seu direito ao trabalho, né? Porque é o que a maioria das pessoas querem também. Eu me lembro de uma situação, contando rapidamente, em que eu cheguei para um perito com um laudo, e naquele meu laudo, né, havia um CID, o Código Internacional de Doença, que era do glaucoma, que é a doença que me levou à cegueira. E o perito, ele não aceitou o meu laudo, porque ele queria um laudo que estivesse com o CID da cegueira. Mas olhem só que curioso. No laudo do glaucoma estava escrito glaucoma, a razão da doença, a cegueira, né? Não enxerga nada do olho esquerdo sem possibilidade de reversão, não enxerga nada do olho direito sem possibilidade de reversão. Então, aquele laudo estava dizendo, por A mais B, que eu sou uma pessoa cega, né? E que não vou voltar a enxergar. E aí, por conta da burocracia, ele queria um laudo que tivesse escrito cegueira, que teria o CID H54.0, que significa cegueira, né? Mas olhem só que burocracia e que, no final das contas, não muda na prática a minha deficiência, não muda as minhas competências. Só acabou, de fato, inviabilizando, na verdade, a minha inclusão naquele momento, né? Então, o médico do trabalho também, né, que é um profissional tão necessário, é um profissional que a gente sempre precisa muito de todo esse conhecimento, porque de fato é quem vai bater o martelo em relação à inclusão dessa pessoa com deficiência no quadro de funcionários, né? Mas a gente batalha muito para que também esse profissional, cada vez mais, né, com o nosso apoio, com toda a nossa ajuda, aprenda a interpretar todos esses documentos, porque o médico do trabalho
por mais especialista que seja e por mais que trabalhe com isso, não tem condições de entender todas as deficiências, todas as patologias, como elas funcionam na prática, né? Então, aproximar também essa figura do médico do trabalho, aplicar também a flexibilização em várias dessas situações, acaba, no final das contas, promovendo uma inclusão muito mais igualitária, muito mais justa para todos nós, em que empresa e pessoas com deficiência saiam sempre ganhando. Bom, pessoal, grande abraço, prazer estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Até a próxima.